Olá, amigos e amigas dos companheiros e companheiras aí da categoria. Estamos realizando hoje o nosso programa com o programa Fala Presidente e vamos tratar de duas, por uma questão de agenda, né? Nossa agenda está meio complicada. Por uma questão de agenda, nós vamos tratar das duas últimas lives, né? Nós vamos aprofundar um pouco, tentar aprofundar as questões debatidas nas duas últimas lives. A mais antiga, né? A live mais antiga, tratou de política, né? Nós começamos a discutir política, e é isso que a gente vai tentar colocar aqui nessas duas primeiras partes. É um assunto mais longo. O que a gente precisa entender, o que a gente precisa concluir ou intuir? Nós enfrentamos, desde o golpe Dilma, a presidente Dilma, nós enfrentamos uma oposição, e nós, classe trabalhadora, tá? Não é só servidor público. Os canhões viraram para nós ao longo do tempo, mas nós, classe trabalhadora, nós fomos golpeados assim que a Dilma saiu, foi colocada uma reforma trabalhista que arrebentou com o movimento sindical, que quase pôs a nocaute, quase acabou com o movimento sindical, e foi flagrantemente contrário ao movimento sindical para prejudicar ou para enfraquecer a classe trabalhadora. Naquele primeiro momento, a gente foi pego meio de surpresa, depois veio questões da aposentação, né? Reforma previdenciária, nós já tivemos de reforma previdenciária desde o governo Temer até o penúltimo governo, até o governo Bolsonaro, nós tivemos diversas reformas previdenciárias que foi arrochando a condição de aposentação do trabalhador e depois, em especial, do servidor público. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos aí a tentativa da reforma administrativa, que foi atrapalhada, para isso serviu a nosso, embora nós tenhamos ficado 2 anos sem aumento, etc., com os salários congelados, a pandemia serviu para refrear o ímpeto na reforma administrativa que ia arrebentar com o trabalhador público, aí direcionado para nós já, né? E nós passamos nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro a lutar contra a reforma administrativa. Enfim, nós conseguimos tirar o satrapa do governo e colocar um governo progressista, governo Lula progressista, que não tem esse mesmo ímpeto, que não tem essa mesma condição, essa mesma intenção, pelo menos não declaradamente. Mas nós continuamos a ter problemas. Ao longo de todo o governo Lula, pelo menos ao longo dos 3 últimos anos de governo Lula, vamos ter eleição agora, nós enfrentamos possibilidade de reforma administrativa com a mesma carga pejorativa que enfrentávamos no governo Bolsonaro, sem a anuência, sem a concordância e nem a participação do governo, do executivo. Por que isso? Aonde que está o problema? Por que nós, mesmo mudando o governo, mesmo mudando o poder executivo, continuamos enfrentando a questão da reforma administrativa? Por que nós não conseguimos refrear essa coisa e mudar, e fazer reforma, que nós precisamos de reforma? Nós temos, inclusive, proposta para a reforma administrativa, para melhorar o serviço público e, evidentemente, melhorar as questões dos servidores públicos, inclusive com organização, inclusive com legislação própria para tratar da categoria servidor público. Nós temos proposta. Está no governo federal essa proposta, está no Congresso Nacional essa proposta, nós reivindicamos essas alterações e não conseguimos. O que eles querem é colocar aquela reforma que acaba, que extermina com os servidores públicos. Por quê? Mesmo mudando de governo, nós permanecemos sob risco. E foi uma luta árdua. Durante os 3 anos, nós passamos aí lutando contra a reforma. Já foi PEC 32, PEC 38, PEC não sei das quantas, e continuamos aqui sendo ameaçados pela reforma administrativa. A conclusão é simples, a conclusão é tranquila para se chegar, não é tranquila para se enfrentar, evidentemente. Nós precisamos alterar o Congresso Nacional. Nós precisamos entender que o Congresso Nacional, que o Legislativo, não é aquela coisa, não,
O importante é o executivo, a gente tem que mudar o presidente. Aí muda o presidente e mantém as mesmas tranqueiras no Congresso Nacional e lá no Congresso Nacional se arquiteta as coisas contra nós. Não dá para a gente pensar, não, vou votar no legislativo e aí em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, não dá para a gente entender, presidente a gente muda, agora o vereador, deputado estadual, ou deputado federal, senador, a gente vota no nosso amigo ali, que pô, me deu um pai de bota aqui, e tudo bem, é meu amigo, ele vai defender lá o lado dele, o lado do patrão, mas pelo menos é meu amigo. Não é assim. O legislativo tem a importância, tanto está comprovado que nós enfrentamos essas dificuldades ao longo dos últimos 3 anos. Essa é a primeira conclusão que a gente tem que chegar. Não tem jeito. Daqui a pouco a gente volta.